Imagine o som agudo do monitor cardíaco cortando o silêncio. E de repente o traço reto. Um corpo imóvel. Médicos correm, gritam comandos, aplicam choques. O relógio marca o tempo que parece ter parado. 30 segundos. 1 minuto. 2. E quando tudo parecia perdido, o impossível acontece. O coração volta a bater. Os olhos se abrem. E a primeira frase dita pelo paciente não é "onde estou?", mas "eu vi tudo". Essas palavras, registradas em hospitais do mundo todo, abriram uma das investigações mais intrigantes da medicina moderna. O que acontece quando o corpo morre, mas a mente parece continuar viva? Nos próximos minutos você vai conhecer relatos reais de pessoas que foram declaradas mortas e voltaram descrevendo visões, sons e sensações que a ciência ainda tenta compreender. Vamos atravessar o limite entre a biologia e o mistério, entre o cérebro e a consciência, e descobrir até que ponto sabemos o que significa realmente morrer. Mas antes de mergulhar nessas histórias impressionantes, quero te fazer um convite. Se você acredita que certos mistérios existem para nos lembrar de como a vida é frágil e fascinante, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Assim, você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam entender os segredos do que está além da nossa própria existência, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o que é. Estar vivo. A morte para a ciência é um processo, não um instante. Quando o coração para, o sangue deixa de circular e as células começam a morrer. Mas o que poucos sabem é que, dentro do cérebro, esse fim não é tão imediato quanto parece. De acordo com pesquisadores da Universidade de Nova York, há registros de atividade cerebral persistindo por até 4 minutos após a parada cardíaca. É como se por alguns instantes a mente resistisse ao colapso do corpo, observando o próprio fim de dentro da escuridão. Os cientistas chamam esse fenômeno de consciência residual, um estado em que o cérebro, mesmo sem pulso ou respiração, ainda tenta processar informações, talvez como um último esforço para entender o que está acontecendo. É um território quase impossível de estudar, mas cada novo dado amplia o mistério. Em experimentos conduzidos em unidades de terapia intensiva, pacientes que sobreviveram relataram lembranças coincidentes com os momentos em que seus corpos estavam tecnicamente mortos. O cérebro humano, nesse curto intervalo, entra em um estado extremo. Ele libera descargas elétricas intensas, equivalentes a um clarão interno, um último ato antes do silêncio. E é nesse limiar entre o som e o nada que muitos relatam ver luzes, corredores ou até a própria mesa de cirurgia de cima. Esses segundos finais talvez sejam o portal para as experiências de quase morte, as chamadas EQMs, que milhares de pessoas descrevem com detalhes impressionantes. Mas o que são essas imagens? Um reflexo químico de um cérebro em colapso? Ou uma janela para algo além da biologia? Nos próximos minutos, você vai conhecer pessoas que voltaram da morte com histórias tão vívidas que colocaram a própria ciência em dúvida. E é aí que o mistério começa a ganhar forma. Eles foram declarados mortos. O coração parou, a respiração cessou, o corpo esfriou. E ainda assim, voltaram. Quando despertaram, traziam consigo lembranças que desafiam a razão. Uma mulher no Reino Unido relatou ter visto os médicos tentando reanimá-la, descrevendo a cor das luvas, o som dos aparelhos e até uma caneta que caiu no chão. Tudo enquanto seu cérebro, teoricamente, já não funcionava. Outro caso, nos Estados Unidos, envolveu um homem que sofreu um infarto durante uma cirurgia e afirmou ter flutuado acima da própria maca, observando cada movimento da equipe médica, inclusive a conversa que tiveram quando pensavam que ele não podia ouvir. Essas histórias não vêm de relatos isolados. São registradas em hospitais, documentadas por médicos, analisadas por cientistas. E o mais intrigante é a semelhança entre elas. Pessoas de diferentes países, culturas e religiões descrevem sensações quase idênticas. Um túnel de luz, a sensação de paz absoluta, a percepção de estar fora do corpo e a escolha de voltar ou não. Para alguns é um encontro com algo divino. Para outros, um colapso neural interpretado pelo cérebro como transcendência. O que chama a atenção é que essas memórias ocorrem em momentos em que não deveria haver consciência alguma. Como explicar isso? O corpo estava desligado, o cérebro sem oxigênio. E ainda assim, o eu continuava lá, observando, sentindo, registrando. E é nesse ponto que a ciência começa a tropeçar.
porque ao tentar explicar o que não se encaixa em fórmulas, acaba abrindo portas para algo que talvez vá além do que podemos medir. E se você estivesse no lugar deles? Se morresse por alguns minutos e voltasse lembrando de tudo o que viu? O que você faria com esse conhecimento? Responde aí nos comentários. A sua visão pode se tornar parte desse mistério também. Para a neurologia, o que chamamos de experiência de quase morte pode ser, na verdade, o resultado de um cérebro tentando sobreviver ao colapso. Quando o fluxo de oxigênio é interrompido, o cérebro libera uma tempestade de impulsos elétricos, uma explosão de energia que cria imagens intensas, sensações vívidas e até alucinações realistas. Estudos indicam que, nesse momento, substâncias como a DMT endógena, naturalmente produzida pelo corpo, podem ser liberadas em quantidades elevadas, provocando visões e percepções fora do comum. De acordo com pesquisadores da Universidade de Michigan, testes com roedores mostraram que, segundos após a morte clínica, ocorre um aumento repentino de sincronia neural, como se o cérebro tivesse um último pico de consciência. Essa teoria tenta explicar as luzes, os túneis e a sensação de deixar o corpo. O que vemos não seria o além, mas o próprio cérebro projetando um filme enquanto apaga, uma forma de proteger a mente do terror da morte. Mas mesmo com essas explicações, há algo que ainda não se encaixa. Por que tantas pessoas descrevem os mesmos padrões visuais, as mesmas emoções, os mesmos detalhes? Inclusive quando estão sob culturas diferentes, crenças diferentes, até idades distintas. Se tudo fosse apenas ilusão, por que essas ilusões seriam tão parecidas? Alguns cientistas acreditam que talvez exista um modelo universal da mente humana, que ativa os mesmos circuitos neurológicos diante do fim. Outros, porém, afirmam que a semelhança entre os relatos é justamente o que torna o fenômeno tão misterioso. E se esse último lampejo de consciência não fosse apenas uma falha do cérebro, mas uma transição para outro estado de existência? A fronteira entre o real e o inexplicável está prestes a se tornar ainda mais tênue. E o próximo caso vai te provar o porquê. Entre os casos mais impressionantes já documentados, há relatos que desafiam qualquer explicação puramente biológica. Em um hospital da Holanda, um homem foi declarado clinicamente morto após sofrer uma parada cardíaca durante uma cirurgia. Minutos depois, foi reanimado e contou que havia visto sua própria operação de cima. Descreveu com precisão o modelo do desfibrilador, o som dos instrumentos metálicos e até a posição exata de uma enfermeira que deixou cair um objeto no chão. Quando os médicos checaram, tudo batia com o que ele disse. Esses casos chamaram a atenção de pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, que criaram o projeto AWARE, o maior estudo já feito sobre consciência durante a morte clínica. Em um dos experimentos, símbolos e imagens foram colocados em locais visíveis apenas do teto das salas de ressuscitação. A ideia era simples. Se um paciente saísse do corpo e conseguisse descrever o que viu, haveria uma prova concreta. Em um dos casos registrados, um homem descreveu sons e detalhes que aconteceram durante 3 minutos de morte clínica, período em que seu cérebro não apresentava atividade mensurável. Como é possível alguém relatar percepções precisas sem atividade cerebral detectável? A medicina ainda não tem resposta. Alguns afirmam que são coincidências. Outros acreditam que há uma consciência independente do corpo. Essas descobertas colocam a ciência diante de um paradoxo desconfortável. E se a consciência não for apenas um produto do cérebro? E se ela for algo maior, que apenas usa o corpo enquanto está aqui? Se essa ideia te fez refletir, aproveita esse momento e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que adoraria mergulhar nesse tipo de mistério, porque as próximas revelações vão te levar ainda mais fundo no que significa existir e desaparecer. Enquanto a ciência tenta encontrar respostas concretas, a psicologia oferece outra perspectiva, talvez mais humana e profunda. Ela sugere que as experiências de quase morte podem ser uma forma da mente lidar com o trauma extremo do fim. Quando o corpo entra em colapso, o cérebro busca desesperadamente sentido, criando narrativas simbólicas que tragam conforto e coerência diante do caos. A famosa luz no fim do túnel, por exemplo, pode representar a última tentativa da consciência de transformar medo em esperança. É como se o inconsciente dissesse: você não está morrendo, está voltando para casa. Segundo estudos publicados na Journal of Nervous and Mental Disease,
O cérebro pode gerar sensações de presença, paz e acolhimento para suavizar o impacto psicológico da morte iminente. Esse roteiro da mente seria uma defesa natural, um mecanismo biológico que transforma desespero em transcendência. E isso explicaria por que tantas pessoas, mesmo em contextos distintos, relatam sentir amor, perdão e libertação durante suas EQMs. Mas há algo curioso. Essas experiências não apenas acalmam o medo da morte. Elas também mudam completamente a forma como essas pessoas vivem depois. Muitos relatam perder o medo do fim, passam a valorizar mais o tempo, as pessoas e a própria consciência. Ou seja, a experiência de morrer se torna uma lição sobre viver. Talvez o verdadeiro mistério das EQMs não esteja no além, mas dentro de nós, na capacidade humana de criar sentido mesmo diante do nada. A morte, nesse ponto, deixa de ser o fim e se torna um espelho, um reflexo de tudo o que ainda não entendemos sobre a vida. E é aqui que a pergunta volta a ecoar. Será que estamos observando ilusões? Ou testemunhando o nascimento de algo que a ciência ainda não consegue medir? Em laboratórios ao redor do mundo, pesquisadores continuam tentando medir o que parece impossível, a consciência no exato momento em que a vida se apaga. Equipamentos de última geração registram ondas cerebrais durante a parada cardíaca, buscando aquele segundo em que o eu deixa de existir. Mas o que eles encontram desafia qualquer lógica conhecida. Em alguns casos, há um breve surto de atividade neural logo após o coração parar, como se o cérebro tivesse um último lampejo de organização, uma faísca que insiste em brilhar na escuridão. Esses dados colocam a ciência diante de um dilema fascinante. Será que a consciência é apenas uma função biológica? Ou algo mais? Algo que apenas usa o cérebro como canal? Alguns estudiosos, como o neurocientista Sam Parnia, sugerem que a mente pode existir de forma independente, operando fora do tempo físico. Outros, mais céticos, defendem que estamos apenas diante de ilusões químicas e memórias reconstruídas. O que ninguém consegue negar é o impacto dessas descobertas. Pela primeira vez, a medicina reconhece que há uma zona cinzenta entre a vida e a morte. Um território onde ainda não sabemos o que é real. E isso muda tudo. Porque se existe consciência após o desligamento biológico, então o que realmente define o fim? Cada nova pesquisa nos aproxima mais de um limite. O ponto em que a ciência encontra o mistério e o mistério começa a olhar de volta. Talvez seja justamente aí que a busca se torne mais importante do que a resposta. E antes de seguirmos para a conclusão, me conta aí nos comentários. Você acha que a consciência pode existir sem o corpo? Sua opinião pode revelar o que a própria ciência ainda tenta descobrir. Quando voltamos à pergunta que abriu esta jornada, o que acontece depois da morte? Percebemos que talvez a resposta não esteja no fim, mas no próprio caminho. Cada relato, cada estudo, cada batida que volta após o silêncio revela algo mais profundo. Que a morte não é apenas o oposto da vida, mas parte dela. As experiências de quase morte nos mostram que, no limite entre o biológico e o desconhecido, há algo que insiste em permanecer, seja uma memória, uma energia, uma percepção, ou simplesmente o desejo humano de continuar. De acordo com pesquisadores, essas experiências transformam profundamente quem as vive. Muitos deixam de temer o fim e passam a enxergar a vida com uma clareza que antes não tinham. É como se morrer, ainda que por instantes, fizesse o mundo ganhar um novo significado. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser um presente. Talvez o grande segredo das EQMs não seja provar que existe algo depois da morte, mas lembrar que ainda há muito para compreender enquanto estamos vivos. Porque entender o fim é, no fundo, entender o valor de cada segundo antes dele. E agora eu te pergunto, depois de tudo o que você ouviu, o que você acredita que acontece quando o coração para de bater? Deixe sua visão nos comentários. Quem sabe ela ajude a escrever o próximo capítulo desse mistério. Até o próximo vídeo. E lembre-se, questionar é o primeiro passo para entender o que realmente significa existir.